através dos seus emissários, nossos espíritos protetores, os mentores da nossa instituição. Elevemos os pensamentos às esferas superiores do bem e façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje, com voto de muita paz. Criado em Paris, Instituto de Magnetismo, fundado pelo barão Henri de Potet, e por François Deleuze. Então, esse é um trabalho para evidenciar, mostrar às pessoas que a doutrina espírita, ela tem um passado fundamentalmente científico e filosófico. Quem deu a característica assim, ética à doutrina e aprofundou a sua filosofia foi Kardec. Antes, pesquisadores, grandes pesquisadores, como Reichenbach e tantos outros, eles só se preocupavam em definir o fenômeno e de raspão a filosofia que dimanava e dimana desses fenômenos, do mecanismo desses fenômenos. Com Kardec a coisa tomou um outro rumo, porque Kardec procurou investigar o fenômeno e daí ele não ficou preso ao fenômeno, ao mecanismo dos fenômenos, mas procurou saber o porquê desses fenômenos. Eram provocados por quem? Pelos espíritos. Quer dizer, quem eram os espíritos? As almas dos homens que viveram aqui. Então que ele faz até uma diferença entre alma e espírito. Embora se diga que não há diferença. Quer dizer, a alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada. Ele criou uma espécie assim, uma dicotomiazinha. Então, o resultado, ele deu o contorno filosófico e ético da doutrina espírita. Quando eu digo na rádio que a doutrina espírita, como eu já disse, é elitista, que é mesmo, podem ter certeza disso. Agora, a maioria das pessoas não conhece, tanto que está servindo até de referência, como a livraria, que há pessoas que vão à livraria e conversam comigo, não é consulta, eu não dou consulta, eu não sou guru para dar consulta, nem médico para dar consulta. Então as pessoas vão lá e aí perguntam, quando eu convido para virem aqui, perguntam, vem cá, pode levar vela, é para levar vela, é para ir de branco. É assim mesmo. Podem acreditar. Isso mostra a ignorância das pessoas. Ignorância no sentido de ignorar. As pessoas não sabem o que é o espiritismo. Então a rádio está servindo para isso, como a Tribuna da Bahia. Eu tenho uma coluna há 3 anos no suplemento da Tribuna da Bahia. Todo sábado sai. Se vocês quiserem prestigiar. Aí o pessoal se queixa, mas Bernardo, você não escreve para o povo? Eu digo, não, eu escrevo para todo mundo. Agora, eu não posso escrever especificamente para o povo, porque senão vão dizer assim, olha, o espiritismo é para ignorante, aí, tá vendo? Eu não vou escrever para o povo, eu escrevo para pessoas que possam entender e formar uma consciência, vamos dizer assim, em torno da sofisticação da doutrina espírita. É uma ciência, Nessas investigações sobre os grandes pesquisadores, eu descobri coisas assim fantásticas. Até Jung mesmo, Carl Jung,
Ele fez pesquisas maravilhosas a respeito da sobrevivência da alma. Chegou a conviver, a participar de uma pesquisa numa casa assombrada, que não existe casa mal assombrada, nem bem assombrada, né? Vamos chamar de assombrada, né? Então, numa casa assombrada em Londres, ele levou, foram 2 fins de semana, ele participando dessa pesquisa com a equipe de ingleses de Oxford, né? Era um grupo de Oxford, de Cambridge e uma parte da Universidade da Sorbonne. Vejam só quem está se metendo com essas pesquisas. Gente de altíssimo nível, diga-se de passagem. E foram para demonstrar que tudo aquilo ali era uma farsa. Era produto do subconsciente, ou do ego subliminal das pessoas, né? Inventaram isso em Cambridge, que era o ego subliminal. E aí, quando Jung chega lá, na primeira noite, ele fica assombrado. Aliás, quem se assombrou foi ele, né? Ele olha para um lado, lá alta madrugada, vê ao seu lado, deitadazinha assim no travesseiro, com a cara mais limpa do mundo, uma cabeça, só a cabeça de uma mulher. Vocês já imaginaram, se vocês vissem apenas uma cabeça? Isabel, vem para cá. Se vocês vissem, o que é que vocês faziam, hein? Gritavam, ficavam mudos, pular pela janela não vale, né? Saía correndo, se tivesse condição de correr, porque você fica paralisado, né? Pode. Resultado, ele tomou um susto, deu-lhe um pinote, aí ele levantou, acendeu as velas, porque naquela época não havia energia elétrica, acendeu os candelabros com as velas, e a cabeça lá olhando para ele, os olhos lá, como diz o Tabrel, papocados, né, assim, para cima dele. E depois desapareceu. Ele, não precisa dizer, ele não dormiu. Ele desceu, ficou lá embaixo. E ele entrou ali para demonstrar que não existia espírito, que era uma projeção psíquica, que era uma projeção subliminal. E ele saiu convicto da imortalidade da alma. Só que quando ele elaborou sua psicologia, chamada analítica, ele esqueceu de falar no espírito. Aí os espíritos fizeram uma coisa com ele interessante. Armaram mesmo. Pegaram ele no meio da noite, e ele era médium, de escrita automática, e fez com que ele ficasse horas a fio escrevendo um livro chamado 7 Sermões aos Mortos. Aí ele teve que dar o braço a torcer. E quando nós revelamos a condição espírita, né? A convicção espírita, melhor dizendo, de Jung, não é para desfazer dele, não, muito pelo contrário. Nós estamos até enobrecendo Jung, que acreditar no espírito não é para todo mundo, não. Acreditar no espírito não é para todo mundo, só almas inteligentes acreditam no espírito, inteligentes, têm espírito de investigação. E o brasileiro, convenhamos, não tem essa inclinação para a pesquisa. E em outras áreas, quanto mais na área do espírito. Então, acreditar no espírito é uma questão de inteligência, de coerência, de bom senso e de respeito próprio. Porque vocês já imaginaram se eu, por exemplo, se eu não acreditasse no espírito? Aliás, eu não acredito, eu sei que ele existe porque já contactei com eles. Se eu não acreditasse no espírito, aí eu seria uma pessoa frustrada. Eu poderia até trabalhar tudo bem, sobrevivência, mas qual é a perspectiva que poderia me animar, além do sucesso, se eu alcançasse material? Nada. É como dizia Poe, né, de Allan Poe, era aquela perspectiva nostálgica do nunca mais.
que iria me motivar, quer dizer, para o nada. Eu estou caminhando para a sepultura, pronto. Então, que adianta amar, que adianta viver, existir, né? Alcançar um nível intelectual, não é? Considerável, um conhecimento, amealhar conhecimento, e aí tudo se esgotará no túmulo. Olha, é uma perspectiva terrível. Às vezes as pessoas até evitam pensar desse modo, para não cair assim até em depressão, e sentir uma frustração assim íntima, né, incontrolável. Porque se eu estivesse caminhando para o túmulo, eu poderia ir, mas eu iria revoltado. Eu ia me sentir revoltado, frustrado, desanimado, triste. Sei que adianta a gente cultivar a ética, que é a ciência da moral, procurar respeitar o direito de outrem, observar os preceitos cristãos, procurar ser honesto, íntegro, que são desafios tremendos. E depois de todo esse esforço, de toda essa luta, pronto, lá vou eu para o túmulo com integridade, com tudo junto. Eu acho que isso não é justo, não seria justo. Mas você pode sobreviver. Claro, mas é uma sobrevivência em que minha individualidade se anula. Eu vou para onde? Para o inferno, para o purgatório, vou ficar esperando o juízo final, aquela história toda? E isso, não pense que eu estou aqui minimizando, criticando a religião dos outros, não é isso. Eu estou contando algo que acho que toca a mim e a muita gente. Porque eu não posso entender a vida assim, sob esse prisma. É até aviltante. Quem quiser que pense diferente, mas eu sempre procurei investigar, principalmente o que era a vida. E aí meti assim ao estudo da filosofia, né, da ciência, e ninguém me respondia satisfatoriamente. O único que mais ou menos podia me responder, como me respondeu, foram dois grandes pensadores, aliás, três. Foi Goethe, foi Kant e foi Mirandola, Pico de Mirandola. Esses três foram realmente meus conselheiros, porque eles também, na realidade, e eu sentia isso embutido em seus pensamentos, suas ideias, que não admitiam a morte como termo final, como fim de tudo. Outro também que me impressionou profundamente foi Benedetto Croce, que é um filósofo moderno. Ele dizia uma coisa interessante: o espelho d'água que reflete a paisagem faz parte da paisagem. Isso suscita reflexão. Que é o espelho, que é a paisagem? Ele, o espelho, reflete a paisagem, mas faz parte dela. Então ele inicia a partir daí uma análise do homem, mas não é aquele homem, um feixe assim de carne e ossos, mas o homem no sentido filosófico, no sentido assim, transcendental. Vamos usar a palavra metafísico, no sentido metafísico. Então esses pensadores me levaram a fazer cogitações a respeito da vida e do porquê da vida. Qual seria o destino do homem? Estaria traçado. A astrologia, que é antiquíssima, definiria o destino do homem, admitiria a imortalidade da alma. Então essas considerações me assaltavam. E aí quando, em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele revoluciona a filosofia, a ética, o direito, a política, a antropologia, a sociologia. Ele sintetiza todas as formas do conhecimento. E aí aborda, analisa esse processo de uma forma jamais analisada, sob o prisma humano e espiritual.
Mas espiritual não é no sentido teológico, mas no sentido teleológico, é diferente. O sentido teleológico é a finalidade da vida, o porquê da existência. E é claro que ele não conseguiu responder integralmente as grandes indagações do homem, mas pelo menos ele deu uma contribuição notável nesse sentido. Muita coisa ainda está no terreno, não do mistério, mas do enigma. Nós não sabemos tudo, sabemos pouco, mas o pouco que Kardec e os Espíritos revelaram dá uma ideia exata, pelo menos coerente, sensata, satisfatória ao problema do ser, do destino e da dor, como bem o disse Leon Denis. O problema do ser, tão debatido através do tempo, desde a Hélade até Jesus. Jesus se preocupa com o ser, ele cria um humanismo diferente daquele humanismo dos gregos. Ele coloca o homem como fulcro de todo o seu pensamento, de suas ideias, mas não aquele homem que nasceu para a morte, mas o homem na sua transcendência. Esse o pensamento de Jesus. E ele completa o pensamento dos grandes, diz assim, corifeus da filosofia na Grécia. Ele complementa. Se nós estudarmos evangelhos coimados das interpolações exegéticas, nós vamos encontrar um Jesus fantástico, um ser realmente superior, falando para seres eternos. Porque se a doutrina de Jesus não tivesse essa conotação, ela não teria sentido. Ele estava preparando cristamente o indivíduo para a morte, consequentemente para o fim. Se cristianizar para a morte, que mérito! Onde estaria o mérito do cristão? Aquele cristão autêntico que se esforçou para ser autêntico, para seguir os cânones da doutrina ditada por Jesus, para seguir os seus ordenamentos. Que proveito tira esse homem? Iria para o céu? Iria gozar das delícias do paraíso? Jesus lhe prometeu o Shangri-La, os Champs-Élysées. Jesus lhe prometeu o manar do céu? Não. Ele disse a cada um segundo as suas obras. Então ele estabelece o quê? Ele estabelece um processo, ele revela um processo em que cada indivíduo tem o que fez por merecer. E não porque Deus deu, privilegiou ou não. Deus deixou aquele ali na desgraça, na miséria, e deu tudo àquele outro. Então de lá é feliz, porque tem os bens materiais. Como diziam os pré-socráticos, o boi se sente feliz quando acha ervilhas para comer. Então o de cá está feliz porque tem tudo. E o de cá não tem nada, é o infeliz. Então Deus dotou um de todos os haveres e propriedades, e o de cá não. Então, isso daí que tem que ser redimensionado. Tem que se fazer uma reavaliação. Mas quem irá fazer? Eu não posso. Posso fazer aqui, intramuros, ou lá na rádio, Deus sabe até quando. Mas eu não tenho, qual é o porta-voz que eu tenho? A rádio, uma coluna na Tribuna da Bahia, o peso é quase nenhum. Mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. É aquela história do beija-flor que está jogando a gotinha d'água no incêndio. Então eu estou fazendo isso, eu estou jogando a gotinha d'água num incêndio gigantesco. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não quero sair deste mundo e levando comigo frustrações. Dizer, olha, eu devia ter feito isso, não, eu devia ter feito aquilo. Eu não quero sofrer pelo que eu não fiz. Eu quero sofrer pelo que eu fiz. Eu não quero sofrer por omissão. Eu quero sofrer por ação. Quer dizer, se eu errei querendo acertar. Ah, mas Bernardo é radical, Bernardo é ortodoxo, é o dono da verdade, não sou dono de nada.
Agora, sou radical porque eu busco a raiz. Ser radical é isso. Jesus foi radical. Repara o que ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é ser radical. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês já imaginaram Jesus, naquela época, ele sendo rejeitado pelos seus contemporâneos, dizer uma coisa dessa? Quem era Jesus aos olhos dos judeus de sua época? O filho de um carpinteiro, José, uma pessoa simples, humilde. Jesus também era simples e humilde e era carpinteiro. Tem. O mestre Jesus, o mestre do Espírito. Então, ele era tido como um carpinteiro, um homem inexpressivo socialmente. Quem era ele? Ele foi reconhecido depois, mais de 100 anos depois que Jesus foi reconhecido. Mas, à sua época, não. Então, ele estava completamente deslocado naquele ambiente. Ele era, assim, achincalhado, diria, pelos seus contemporâneos. Tanto que quando ele, antes de ir para o Gólgota, antes de ele ser crucificado, o que foi que fizeram com Jesus? Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Era o escárnio em sua maior profundidade. Era o desprezo à figura daquele ser. Era o João ninguém, ou o Jesus ninguém. Não era nada. Não significava nada para o povo judeu, como até hoje nada significa. Depois, então, é que o pensamento de Jesus foi sendo analisado. E as interpolações, infelizmente, compuscaram esse pensamento. Mas nós conseguimos exumar, vamos dizer assim, de todos os evangelhos, sentenças realmente, se não foram ditas por Jesus, ele podia assinar tranquilamente embaixo, como ama o próximo como a ti mesmo. Que tal essa sentença? O que significa isso? Você sabe que às vezes boto minha cuca para funcionar. Digo, o que foi que Jesus queria dizer com esse aforismo? Ou mais precisamente, com esse desafio. O que é que ele queria dizer? O que é amar a mim mesmo? Será que eu preciso me amar para amar ao próximo? Olha, isso para mim ainda é um enigma. É enigmática essa sentença de Jesus. Um dia nós vamos desvendar o seu sentido exato, o seu sentido espiritual, o seu sentido ético, o seu sentido divino. O que é amar ao próximo? Ele disse uma coisa interessante. Ele não revelou que é amar a si mesmo, revelou que é amar ao próximo. Porque vocês se lembram daquela parábola do samaritano, não é? Perguntaram a ele assim, quase ingenuamente, um doutor do templo: quem é meu próximo? E ele conta aquela parábola magnífica, mas é uma coisa linda mesmo. Jesus estava criticando a religião? Estava. É por isso que eu me permito criticar, porque dizem, sigam Jesus, aí eu sigo. Quando eu sigo, eu estou errado. Jesus arrasa com a religião e com os pseudo-sábios. O homem estava lá, foi assaltado, sangrando. Vem o sacerdote, olha, passa ao largo. Vem o levita, que é um estudioso, era um estudioso das escrituras, um intelectual, um homem sábio, olha lá e sai também. Aí vem um samaritano, um homem simples do povo. E o samaritano era uma facção dentro da etnia judaica desprezada, que não era considerada a rigor judaica, porque era de origem síria. E aí, resultado, este homem, que era considerado um pária, um marginal, vem, tem piedade do seu semelhante e o socorre. Aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem agiu
segundo o amor, segundo a solidariedade. Quem foi? Aquele de que ninguém esperava uma atitude dessa. O do sacerdote, sim. Do levita, sim, mas daquele homem, não. Era uma crítica terrível. Jesus estava sendo pré-cognitivo. Ele estava se projetando ao futuro e revelando o caráter do religioso. Não todos, a gente não pode generalizar, que há homens sérios e bondosos em todas as religiões, mas eu estava falando da maioria, não da generalidade, mas da maioria. Era uma crítica, era duríssima, é uma crítica, que ainda prevalece. Ele não falou apenas para a sua época, embora ele dissesse lá num dos evangelhos, eu vim para os filhos doentes de Israel, mas os seus ensinos são tão universais, são tão profundos e revelam os caracteres humanos, porque Jesus foi analista dos caracteres humanos, que esses ensinos serviram para toda a humanidade e servem ainda para toda a humanidade. Mas o que está acontecendo com Jesus? O que estão fazendo dele hoje, a propósito? Está enriquecendo muita gente. Eu vejo até, eu disse até na rádio, eu vejo carros usados até, assim, é propriedade exclusiva de Jesus, quer dizer, Jesus já é até corretor já tem agência de agência de automóvel usado, ainda tem mais essa. Eu nunca vi num BMW, né, num Audi, né, essa sentença. Eu vi numa Brasília amarela velha, eu digo, meu Deus, onde foi esbarrar Jesus? Parecia até dos Mamonas assassinos. Botaram lá no Jesus. Quer dizer, uma vez uma pessoa me perguntou, o que é que você acha disso, Bernardo? Eu digo, olha, hoje Jesus está enriquecendo todo mundo. Vocês não veem na televisão? Já tem carro, tem casa, tem tudo. Agora, eu aí me perguntei no momento, eu não nem disse a pessoa, porque eu tenho até, às vezes eu tenho até receio de dizer certas coisas, mas eu não estou dizendo a vocês, eu estou dizendo a mim. Vejam só, é a mim que eu estou dizendo. O que foi que Jesus deu à família dele? Materialmente? Nada. Agora ele está enriquecendo o pessoal aí, está dando casa, dando carro, dando todo mundo. A família, coitada, nada. Não é? Você vê que toda pessoa que fica rica, a maioria, se preocupa com a família, né? Ou então a família fica atrás dele, eu dá, né? Esse é ruim, esse é miserável, você tem tanto e não dá a gente, né? Não é assim que fica? Pois bem, a única coisa que Jesus fez e que Maria pediu foi transformar água em vinho. E todo mundo já estava alto, já estava todo mundo bebão lá. Porque disseram assim, ora, se serve o bom vinho no início, nunca no fim da festa. Porque serve-se o bom vinho, e quando a pessoa já está bêbada, aí toma até vinagre, né? É não? O que vier nós traça, como diz o outro. Aí botou o melhor, quer dizer, isso quer dizer que a pessoa já estava mesmo, né? Mais para lá do que para cá. Foi a única coisa, porque é a única coisa que está no Evangelho. Eu não estou inventando não, viu, mas peguem lá os Evangelhos, pelo amor de Deus. Então foi o que Jesus fez pela família dele? Nada. Ele disse, honrai pai e mãe, e saiu de casa. Não foi? O que é que eu estou dizendo aqui? Ah, Bernardo, então vocês não estudam os Evangelhos. Então ninguém abre Evangelho. Para que Evangelho? Experimente chegar em casa, reúne a família e diz, hoje nós vamos fazer o Evangelho no lar. E aguarde para ver o que é que acontece. O meu mesmo, eu não tenho pejo, né, como dizem os portugueses, os puristas, né? Pudonor. Eu não tive de chegar um dia lá na casa de meus pais, a família toda reunida, eu cheguei, o pessoal tomando cerveja e tal, porque fim de semana o pessoal, né, bebe socialmente, né? Quer dizer, eu bebo socialmente, né?
Aí, resultado, eu digo, vem cá, vamos, eu disse de propósito, vamos orar, minha gente. Olha, só não arrumaram a garrafa de cerveja, porque ficaram com medo de ir preso. Me xingaram todos, você é maluco, fanático, doido. Foi uma vez, numa reunião de companheiros, assessores, né? Eu fui um trabalho que fiz com vários presidentes de federações aqui da Bahia, da Federação da Bahia, de Sergipe, Rio de Janeiro e tal. Aí fomos lá para Campina Grande. E aí nós nos reunimos para preparar toda a pauta dos trabalhos. Tudo. Aí eu disse, antes de começarmos os trabalhos, havia mais ou menos uns 30 e tantos, né? Vamos fazer uma prece. Mas para que eu fui dizer isso? Você é o que? Você é crente? É fanático? Você é maluco? Experimente fazer isso. Hoje a coisa está até melhor, mas o ranço continua. Quer dizer, falar em evangelho, tratar de evangelho dentro da família, é um negócio sério, é heresia, é loucura. Parece que a gente está desrespeitando a família. Não é um absurdo? Então as pessoas precisam estudar os evangelhos. Mesmo que haja interpolações, mexerem, remexeram, mas a gente pode tirar dali o pensamento vivo de Jesus. Essas sentenças, por exemplo, sentenças fantásticas, as parábolas. Então você não vai fazer palestra lá no centro, não. Você não presta, o que eu quero dizer? É para dizer que é humilde, né? Mas o que é do incompassivo é fantástico. Olha, um senhor rico e tal, uma pessoa cheia de posse, resolveu perdoar as dívidas que tinham para com ele. Ele chamou então as pessoas que deviam a ele e perdoou, foi perdoando. Tá? Chegou em um que devia 10 mil talentos, uma importância assim muito grande, né? E disse, olha, você tem sua dívida perdoada. Pronto. Ele aí aceitou aquilo, ficou alegre e saiu, né, mais do que satisfeito. Mas chegou lá fora e encontrou uma pessoa que devia a ele, um amigo, devia 100 moedas, olha que ele devia 10 mil talentos, era dinheiro na beça. Aí ele cobrou. Aí o amigo fez, mas eu não posso pagar, eu não tenho, me dê um prazo para eu pagar você. Não, você tem que pagar, ou paga ou vai preso. Naquela época se ia preso por dívida, né? Aí, resultado. Agora, não, mas então ele foi preso. Qual é a moral da história? Nós queremos que perdoe as nossas dívidas, mas não perdoamos a quem nos deve. Ora, isso é notável, meus irmãos. Isso daí é uma chicotada. É algo assim cortante para a humanidade. Não se revela isso, não se trabalha esse pensamento de Jesus. Porque nós realmente só gostamos que nos perdoem, mas nós não perdoamos. Ele estava aí revelando a natureza humana. Ele foi o grande psicólogo, o grande analista dos nossos caracteres. Ele põe a nu o homem. É aí que está o naturalismo de Jesus. Eu digo cristão porque Jesus foi judeu, mas não foi cristão. Porque lhe deram esse título 100 e tantos anos depois, chamar Jesus o Cristo. Mas ele nunca se disse o Cristo. E Messias só disse uma vez no Evangelho, assim mesmo, en passant. Então, esse pensamento de Jesus fere, incomoda. Outro, orai pelos que vos perseguem. Esse é trágico até. Orai pelos que vos odeiam. Olha, isso é realmente um desafio. Vocês já pararam para orar? Né? Orar mesmo, lá com sinceridade, por alguém que odeia a vocês? É difícil. Eu não digo que seja impossível,
mas é difícil. Orar com todo amor por alguém que o persegue, que o calunia. É aquela história do machado e o sândalo, né? Que o sândalo perfuma o machado que o derruba, né? Uma figura assim poética, para traduzir o pensamento de Jesus. Foi realmente revolucionário. É pena que deturparam e levaram mais para a parte litúrgica do que para a parte filosófica. Transformaram Jesus num taumaturgo e cercaram Jesus de toda uma parafernália de sacramentos, ritos, etc. Que ele nunca fez. A negócio da ceia, a santa, ali era a última ceia, porque era a última mesmo. Foi a última vez que ele comeu. E como era Páscoa, tinha carneiro, não era só pão e vinho, não, tinha carneiro. E às vezes comia carne. Não era vegetariano, não. Ele comia carne. Tinha um carneiro sobre a mesa. Pedro e João tinham trazido esse carneiro do templo. Foram lá, consagraram e trouxeram. E comeram. Porque Jesus era, antes de tudo, judeu. E ele obedecia todas as prescrições do judaísmo. Ele não era vegetariano, como eu já vi até um trabalho de um exegeta americano, dizer que ele foi vegetariano. Não consta isso. Essa é apenas uma ideia, uma teoria, e que não dá certo se estudar o grande Flávio Joséfo, que é o maior historiador de Jesus, que quem quiser conhecer a vida de Jesus, tem que ler, não deve não, Flávio Joséfo, senão não vai entender. É um romano que viveu no século II de nossa era. Não. Primeiro que o conceito de socialismo ficou restrito aos gregos. Bom, olha, presta atenção. Isso é o que consta da tradição, certo? Ele dividiu os pães para os apóstolos porque cada um tinha que ter seu pedaço. Isso não é uma manifestação socialista, não é? O que Jesus fala da igualdade é o seguinte: todos somos iguais perante a lei de Deus. Aí vem os espíritos da codificação completaram, mas a lei de Deus não nos contempla igualmente, porque a cada um segundo as suas obras. Essa questão do socialismo surgiu depois da morte de Jesus, quando no Monte Sião os apóstolos criou a chamada comuna apostólica, em que todos venderam seus haveres, suas propriedades e constituíram um fundo comum. E aí sim houve uma manifestação socialista, mas em nível material, contrariando profundamente o tipo de igualdade entre os homens que Jesus pregou. Era igualdade diante de Deus. Então foi a primeira manifestação comunista na história da humanidade, tirando assim algumas manifestações gregas, mas não chegaram a ser tão objetiva, tão prática ou tão pragmática quanto aquela desenvolvida pelos discípulos de Jesus. Isso quer dizer que deturparam aí o pensamento de Jesus. Começou daí a deturpação. Outra deturpação: pregar somente aos circuncidados e não aos gentios. Jesus nunca prescreveu isso. Você sabe quem são os circuncidados? Eram judeus. Judaizaram então a mensagem de Jesus. Aí Paulo veio afobado, afoito, doido, já tinha contribuído para a lapidação de Estevão. E aí foi o que aconteceu. Começou a dar murro na segundo o historiador Flávio Joséfo e segundo Tomé.
o evangelho chamado Apócrifo de Tomé, que todos os 4 evangelhos canônicos se baseiam em Tomé. Foi descoberto, foi escrito em copta, foi descoberto no Egito, né? Então, resultado, só se deveria pregar o cristianismo aos circuncidados. Vocês sabem o que é circuncisão, não sabem? Todo mundo sabe. Quem não sabe, vai no dicionário, vocês vão ficar estarrecidos. Quer dizer, quem era circuncidado podia ouvir a mensagem de Jesus. O que é que tem? Uma pelinha de nada com o pensamento de Jesus. Até hoje eu não entendi isso, sabe? Estou para entender. Talvez essa coisa seja tão profunda que eu não chego ao meu parco raciocínio. Mas aí, resultado, Jesus, através dos espíritos superiores, vocês veem isso em que? Onde é que está esse relato que eu estou aqui, dizendo para vocês? Em Atos dos Apóstolos. Vocês já leram Atos dos Apóstolos? Crianças não leram. Que classe, né? Essa classe. Vocês precisam tomar um curso aqui. Eu vou fazer um curso sobre Jesus. Eu tenho uma monografia e um livro sobre ele. Inclusive eu mostro que ele casou. Amou Maria de Magdala. Ela nunca foi prostituta. Então a gente vai fazer uma revoluçãozinha aqui para quem quiser participar dessa revolução. Vai dar o nosso certo na cabeça do povo. Resultado. Aí Paulo veio depois de murros. E Tiago era o mais assim redutível. Ele e Pedro eram os dois mais intransigentes. Aí um dia Pedro estava na casa de Simão, curtidor. Quando ele vê descer, tem essa figura lá, do céu, um lençol, onde havia aves de rapina, animais rastejantes e aves assim, do céu, não é? Animais de várias procedências e tipos. Isso ali era a mensagem que estavam dando a ele, Pedro, de que se devia pregar os evangelhos a todas as gentes. Isso foi um quiprocó terrível. Por isso que os espíritos tiveram que tirar o cristianismo do chamado Oriente Médio, senão ele não ia sobreviver. Não só pelos judeus, mas pelos próprios seguidores. Aí, como não tinha ninguém para quem apelar, Jesus olhou para um lado, olhou para o outro, aí tem Paulo ali, aquele dali pode resolver essa questão. E aí apareceu a Paulo, não é isso? No monte, a Saulo, no monte Armon, que era sujeito a trovoadas e relâmpagos. Aí Ernesto Renan, da Academia Francesa, um historiador notável, diga-se de passagem, achou que Saulo não viu Jesus. A voz de Jesus foi o trovão, e ele, com a sua luz, foi o raio, né? Resultado, as histórias então, os relatos se multiplicam a respeito de se Saulo viu ou não Jesus. E aí Saulo foi encarregado de tirar o cristianismo da Palestina e levar para Roma, tá? Eu não sei se a emenda foi pior do que o soneto. Parece que foi. Essa é uma história que nós espíritas devíamos estar discutindo, debatendo. Não é uma coisa assim, não é uma filigrana, não é cultura inútil, né? É para saber realmente a procedência da religião ou das correntes religiosas que tem como fulcro o que se chama de cristianismo. Então precisamos saber, para ver a importância do Espiritismo. O Espiritismo foi predito por Jesus, o Consolador, ele prometeu o Consolador. Então a gente tem que saber, nós temos que conhecer o Velho Testamento, nós temos que conhecer o chamado Novo Testamento, que a rigor não é Novo Testamento, que Jesus não fez pacto nenhum, nem estabeleceu nenhuma aliança com a humanidade. Ele simplesmente veio ditar uma doutrina. Tanto que afirmam que o Velho Testamento seria a grande pergunta que o homem fez a Deus. O chamado Novo Testamento seria a resposta de Deus aos homens. E vejam só, e a doutrina espírita, num processo dialético realmente singular, seria não a síntese entre a pergunta e a resposta, mas a conciliação entre a pergunta do homem e a resposta de Deus através de Jesus.
Então, Moisés pergunta a Deus, Jesus responde, e Kardec estabelece a conciliação entre esses dois grandes momentos da humanidade, não resta dúvida. Só que houve muita deturpação, muita incompreensão a respeito, principalmente, da interpretação dos textos escriturísticos e da interpretação dos textos evangélicos. Ainda bem que surgiram os documentos de Qumran, mas um fragmento do documento de Qumran que veio à luz. O principal, não. Por quê? Teria que se fazer uma revisão em toda a escritura, ou chamada Bíblia Sagrada, e em todos os 4 evangelhos chamados canônicos. Em todos eles, meu Deus. Vai ser uma revolução, mas está guardada as 7 chaves. Porque lá há o verdadeiro relato sobre as escrituras, sobre o povo hebreu e sobre o trabalho de Jesus. Isso daí um dia tem que vir à tona. Quando? Eu não sei. Está guardado as 7 chaves por ordem do Vaticano. Então, isso nós temos que estudar, pesquisar, o espírito também. Não é ficar somente porque a reencarnação e tal, tudo isso é mais do que vale, mas nós devemos saber a origem, que a doutrina espírita não surgiu de repente em 1857. Não foi uma erupção. Ele veio sendo a doutrina espírita, ela veio sendo desenvolvida e amadurecida através do tempo. Vocês reparam uma coisa interessante, é que a doutrina espírita repousa em 3 princípios cultivados pela humanidade desde épocas remotíssimas: imortalidade, reencarnação e comunicabilidade com o mundo espiritual. A grande contribuição de Kardec e dos espíritos foi ampliar o conceito de Jesus, aquela simples sentença a cada um segundo as suas obras. Os espíritos ampliaram e aprofundaram. Ali, a sentença de Jesus funciona como uma pedra no lago. Você joga uma pedra, a flor da água, o que acontece? Círculos concêntricos. Foi isso que a doutrina espírita fez e revelou a lei de causa e efeito. Que é diferente quando eu digo na rádio que não existe karma, é porque não existe, porque nada está escrito. E se está escrito, nós escrevemos. E tem uma coisa, fatos que acontecem hoje, na nossa presente encarnação, muitas vezes não tem sua origem no passado, mas ele está começando ali para ter consequência no futuro. Isso explica determinados acontecimentos, porque nós, através do livre-arbítrio, da nossa insensatez, do nosso tresvario, nós vamos cometendo erros, e esses erros geram consequências, ação e reação. Erros morais, por exemplo, o aborto. A legislação permite, então eu estou agindo segundo a legislação humana, mas a de Deus é diferente. Aí nós criamos um determinismo, nós vamos ter que responder pelo ato que praticamos. Foi ali um crime, seja lá a que título for, é um crime que está se cometendo. Pode desculpas e mais desculpas, mas é um crime que está sendo perpetrado. Alguém tem que responder por ele. Senão seria muita gente falando em Deus, Jesus, e a gente não se lembra da lei dele. É muito bom, graças a Deus, Deus é bom, Deus é justo, Jesus é maravilhoso, Jesus salva. E a lei, onde é que fica? Você pensa que Deus não tem uma lei moral regendo todo o processo existencial? Tem, sim. Assim como na natureza há leis perfeitas, há também leis perfeitas em nível moral. É a chamada lei natural, de que os espíritos, pela primeira vez, se fala em lei natural de uma forma objetiva, prática, em um livro dos espíritos. Quem ditou a Kardec esse capítulo foi um dos maiores iluministas franceses, chamado Fenelon. Ele dita a Kardec, ele não assina, mas se nós estudarmos o pensamento de Fenelon, ele está completamente embutido no livro dos espíritos. É por isso que eu digo que as pessoas não querem aceitar. Para entender o livro dos espíritos, nós temos que tocar em todos os ramos do conhecimento, senão nós não vamos entender. Quando eu disse para entender a lei de igualdade e a lei de liberdade do livro dos espíritos, nós temos que estudar
Kant, que absurdo. Nós temos que estudar mesmo a crítica da razão pura, da razão suficiente, senão nós não vamos entender. É ali que está a transcendência do pensamento kantiano. Eu chego ousadamente a dizer que Kant completa em alguns instantes, em algum momento, o próprio Jesus. Quando ele fala do aspecto da transcendência. O que é transcendência para Kant? É diferente da transcendência usada pela metapsíquica ou para a psicologia. Já é uma transcendência ligada à ética paligenésica. O que a metapsíquica para a psicologia desprezaram. Então nós temos que estudar Kant, claro. Mas isso é muito sofisticado, é elitista, o povo brasileiro não está à altura. É assim que me disseram uma vez, que o povo brasileiro não estava à altura. Eu acho que está. Se ele quiser estudar, porque o povo brasileiro é inteligente. Nós somos inteligentes. Somos muito inteligentes. Podem ter certeza. Embora usemos somente 10% da... Aí, mas 10% não dizem por aí, não é verdade isso? Vocês nunca souberam, não é? Pois bem, então a ideia que a gente faz de Deus gira em torno de 10%. E os 90%? Como é que fica? Então Deus está sob, não é, esse aspecto percentual. Então, eu quero entender Deus, mas você só pode entender até 10%. E o resto? Bem, o resto fica para próximas encarnações. Não é? Então, o conhecimento humano é restrito, é limitado, é percentual. Isso vai se ampliando, claro. Vocês já imaginaram, nós quando estávamos ainda nas cavernas, ou recém-saídos da caverna, qual seria o quociente aí? 1%. Ou então 0, tá? Então 0,1%. E aí isso foi se avolumando, crescendo. Isso se chama de desenvolvimento, é evolução. Não é evolução apenas do físico, mas da psique. Que primeiro nós desenvolvemos a psique, depois o corpo. Porque querem os evolucionistas o contrário. A gente tem que reverter o processo para chegar e dignificar a própria criação e o criacionismo segundo a lei de Deus. Então é a criação. Tanto que as religiões pecaram um pouco e tentaram estabelecer uma ligação entre o homem e Deus, religarem, né? Vem do verbo religar. Mas aí é que está, a doutrina espírita veio e estabelece uma ligação, mas não entre o homem e Deus, mas o homem e a criação. Porque o autor da criação é Deus, mas o instrumento é o homem. É isso que a doutrina espírita revolucionariamente revelou. Nós temos que nos ligar a Deus, mas conhecendo o processo de criação. Nós vamos chegar a Deus através desse processo. E quando eu falo em criação, nós vamos analisar o homem em todos os níveis. Antropologicamente, sociologicamente, psicologicamente, até chegarmos na compreensão exata do homem, que ainda não chegamos. Então, é veleidade. É muita pretensão de alguns, tidos como cientistas, dizer, o homem é isso, o homem é aquilo. Não somos ainda não. Nós estamos a caminho. E somente a reencarnação será um instrumento de desenvolvimento dessas potencialidades inerentes ao homem. O conhecimento está no homem. Por isso que eu disse hoje que o umbral está em mim, está em todos. O céu está em mim. Nós somos o centro, não do universo, mas da ideia original, que é Deus. E acabou.